Olá, abençoado de Deus, que maravilha! Graça e paz a todos. Declaro melhor dia, melhor tarde, melhor noite, pois eu não sei qual horário você está nos assistindo. Declaro para você o melhor dia, amém? Como eu venho falando no decorrer da semana, né? O meu nome é Jorge Gap e graças a Deus eu me libertei do sistema religioso. O que vem a ser um sistema religioso? Sistema religioso são aqueles que entendem que a lei de Moisés, ela não foi abolida, ela não foi tirada. A lei de Moisés era o ministério de condenação e morte que estava sobre o povo de Deus, contaminando o povo de Deus. Foi para isso que Jesus veio, para tirar essa lei, tirar essas ordenanças e nos tornar livres, salvos, abençoados para sempre. Amém? Mas, infelizmente, hoje nós vimos o quê? Uma série de homens de Deus, né, que estão aí pregando a manifestação das obras da lei. Estão vivendo debaixo das obras da lei. E Gálatas nos diz que aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Então eu não posso estar debaixo de maldição quando a palavra de Deus diz que está debaixo de maldição quem está debaixo dessas obras. Pastor, e quais são as obras da lei? Para que eu também saia de debaixo dela. As obras da lei são ceias, jejum, dízimo, mandamentos de homens, né? Vigílias, consagração, terra santa, fogueira santa, campanhas, vigílias, tudo isso são obras da lei. Era uma obra que estava em vigor antes da vinda do Senhor Jesus, antes dele vir para morrer em lugar dos judeus, que também não somos nós somos gentios, amém? Mas fomos beneficiados por isso e hoje nós temos que viver a graça de Deus, que é a graça genuína que foi dada. Ele salvou o judeu e essa salvação respaldou em nós. Eu não posso viver como judeu, uma vez que nem os judeus estão debaixo da lei mais. Quem está debaixo da lei, os judeus que estão debaixo da lei, são aqueles que não entenderam que Jesus aboliu a lei, tirou eles debaixo dos mandamentos, das ordenanças e debaixo das 613 leis que era para eles cumprirem, visto que eles não tinham condição de cumprir nenhuma. Então, eu não posso viver como sistema religioso, todo mundo batendo na mesma tecla, todo mundo batendo na mesma tecla. Um sai daqui e abre ali, um sai daqui e abre ali e leva o mesmo costume. O outro abre ali, o mesmo costume. E ali vai cruz, e ali vai jejum, e ali vai lavamento, e ali lava pé, e ali faz isso. Não, hoje o meu corpo está limpo, a palavra de Deus diz que a igreja foi lavada e remida. Então, se eu estou lavado e remido, eu não tenho que carregar nada em minha vida que venha me fazer chegar à presença de Deus, a não ser a fidelidade, a mansidão, a obediência à palavra e andar nos caminhos do Senhor. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, dominar, amar. Amém? Não viver em orgia, em liberalidade. Eu não posso. Eu tenho que viver a palavra de Deus nua e crua. Antes da cruz era um ministério. Depois da cruz é outro ministério. Antes da cruz estava debaixo de um ministério de Moisés. Jesus ainda não tinha vindo. Quando ele veio para poder cumprir esta obra, ele cumpriu. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou eu vivo, ou eu creio, ou eu não creio nesta palavra. Amém? Então, hoje, eu quero falar sobre pecado. Nós tiramos na semana passada, no domingo, se eu não me engano, nós tiramos, a lei. Tiramos a lei. E hoje nós vamos tirar o pecado. Por quê? Uma mensagem que eu ouvi na internet, que eu assisti na internet, aonde o irmão, o nosso irmão em Cristo, ele diz que se tirarmos a lei, vamos bagunçar tudo, vamos tirar tudo,
Deu a entender assim, desta forma, que se nós tirarmos a lei, nós vamos ter que tirar o pecado, ter que tirar Jesus, ter que tirar a graça, ter que tirar o evangelho, a igreja, o pastor, e não é desse jeito. Vamos tirar? Sim, nós vamos tirar, mas vamos explicar quem nós vamos tirar e como nós vamos tirar. Como eu venho explicando. Então eu tirei. No domingo, nós tiramos a lei e provamos dentro da Bíblia, dentro da palavra, que a lei foi tirada, a lei caducou. A lei não pode permanecer hoje em nosso meio. Amém? Vamos tirar o pecado, porque o pecado também não pode permanecer em nosso meio. Mas que pecado, pastor? O pecado de eu fumar, beber, roubar, me prostituir? Não, não é esse pecado. Esse pecado aí, você com o Espírito Santo e com o conhecimento da palavra, você se desvia dele. Mas com o conhecimento, você se desvia dele. E se você não se desviar, a palavra diz que aquilo que você semear, você vai colher. Amém? O que você semear, você vai colher. Agora ele está falando aqui da transgressão que estava debaixo da lei de Moisés. O pecado de Adão que estava contaminando o homem fez estarmos todos debaixo de um ministério de morte. Debaixo de um ministério de condenação. Foi necessário que lá em Hebreus 2,14, Jesus viesse e se fizesse num corpo de carne para destruir esta morte e nos livrar dela por toda a vida. Hebreus 2,14. Amém? Então hoje nós vamos tirar o pecado, mas vamos ver como tirar esse pecado. Amém? Já expliquei qual o pecado que nós vamos tirar. Então vamos começar? Em nome do Senhor Jesus? Vamos lá, né? Graças a Deus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz. Ela dará à luz a um filho. Maria, né? Ela dará à luz a um filho. E lhe porás o nome de Jesus. Porque ele vai fazer o quê? Salvará o seu povo, povo judeu, o seu povo dos pecados deles. Salvará o seu povo dos pecados deles. Lembrando que debaixo da lei, todos estavam debaixo do pecado. Todos, judeu e gentio, estavam debaixo do pecado. Porque o pecado era a transgressão da lei, era a lei de Moisés, era o ministério de condenação e morte. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ler versículo a versículo para nós entendermos como tirar esse pecado. Amém? Já expliquei qual é o pecado. Então vamos lá. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Preste bem atenção. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Qual morte passou a todos os homens, pastor? Eu vou falar para você sobre 3 tipos de morte. Existem mais, mas eu vou falar de 3 tipos de morte. A morte física, que é aquela morte onde o corpo falece, a alma deixa de existir e é levado a um cemitério e ali é sepultado esse corpo. Essa é a morte. Você deixa de existir. Vou falar também agora sobre a morte. Você está num corpo de carne, porém, você não vive a palavra de Deus, você não vive a vida que Deus te deu, então você é um morto vivo, você é um fracassado espiritualmente. Um morto vivo. E tem a terceira morte, que é aquela que você praticamente não entende nada da vida, está totalmente apagado. Existem mais outras aí que eu não me lembro, eu não sei, né? Mas eu sei que existe mais, né? Mas esses 3 tipos de morte. O morto-vivo. A alma está apagada, é como se tivesse... você está vivo, mas como se tivesse morto, apagado. E a morte que te leva à sepultura, no sentido original. Então,
E existe a morte, lembrei, e existe a morte que estava debaixo, tá, da lei de Moisés, que impedia o povo de receber a salvação. Porque ninguém tinha condição de cumprir a lei. Então, quem não cumprisse a lei estava em transgressão, estava debaixo de morte, estava debaixo de condenação. Então, essa morte da salvação, Jesus teve que vir, tirar ela, imputar nele, levar na cruz e nos dar a vida eterna. Que maravilha, hein? É por isso que eu falo que a salvação não se perde. Não tem como, não pode perder. Como que eu vou perder a salvação? Se eu não tinha condição de cumprir a lei, veio alguém, cumpriu no meu lugar, me deu vida, e agora ele vai me jogar no inferno? Ó, te salvei, fica tranquilo, se fizer besteira eu te jogo no inferno de novo. Será? Tá entendendo como que é a verdade que liberta? É assim que se fala, é a verdade que liberta. Olha, irmão, você vai desviar o povo de Deus. Não. Não sou eu que convenço o homem. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu divulgo a palavra. A palavra diz que eu divulgo a palavra entre os entendidos. Os entendidos entenderão. Diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Então, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, vamos dizer que esses 3 tipos de morte passou a todos os homens. Né? Aí, vamos ler agora o versículo 13. Olha o versículo 13. Não, vamos voltar aqui rapidinho. Peraí. Vamos voltar aqui. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quantos homens pecaram aqui? Um só. E por que a palavra está falando que todos pecaram? Porque a morte que estava em Adão passou para todos os homens, mesmo sem ter nascido. Mesmo sem ter nascido ainda, essa morte, esse pecado de Adão, passou para todos os homens. Então todos, quando nasceram, já nasceram em pecado, por causa do pecado de Adão. Por isso que todos pecaram, mas na verdade um só pecou. Não foi 2, foi um só. Amém? Mas como o pecado passou a todos os homens, todos que vinham nascendo depois de Adão já estavam nascendo em pecado. Graças a Deus. Versículo 13. Olha o versículo 13. Porque até o regime da lei, isso é tremendo, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Se havia, não há. Havia passado. Se havia, não há. Havia pecado no mundo. Durante o regime da lei. Durante todo aquele regime da lei, havia pecado. Por que não é pecado? Porque Jesus veio e tirou. Jesus veio e tirou o pecado que estava em nós e botou nas costas dele. Simples assim. Isaías 53. Lembra da canção que a gente canta? Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Aí vem, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é isso? Por sua chaga fomos sarados, fomos curados. Ah, não fomos sarados não, nós temos que fazer alguma coisa. Não fomos curados não, pastor, nós temos que fazer alguma coisa. Jesus não fez direito. Ah, não, Jesus não fez direito. Jesus não sabe fazer nada. Que isso? Amém? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Se nós já vimos que não há lei, não tem pecado. Nós estamos tirando o pecado, estamos provando como estamos tirando o pecado. Qual o pecado? O pecado que estava debaixo da lei de Moisés. Esse que você bebe, fuma e cheira, tu vai se arrebentar se continuar. Amém?
Diga graças a Deus. Que maravilha esse estudo, gente. Só não aprende quem não quer. Amém? Pastor, o senhor está de camiseta, hein? E então vou perder a salvação. Prefiro estar de camiseta do que estar falando do vizinho. Prefiro estar de camiseta do que participar de várias campanhas, de vários processos dentro da igreja e dar um péssimo testemunho no meio da rua. Amém? Porque vai surgir alguém com essa ideia, com certeza. Com certeza vai surgir alguém com essa ideia. Mas vamos lá. Havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Se não tem lei, não tem pecado, nós estamos tirando pecado. Vai gravando isso aí, hein? Aí o 14 diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Olha mais uma prova aí. Que morte que reinou até Adão? De Adão até Moisés? A morte que estava debaixo da lei, a lei de Moisés. Por quê? Se fosse a morte no sentido perder a vida e ser sepultado no cemitério, então depois de Moisés, como é que era para estar? Não era para ter morte mais de ninguém. Porque ele só reinou a morte desde Adão até Moisés. Então depois de Moisés ninguém mais morre? Hã? Se eu estivesse falando da morte no sentido de ser sepultado dentro de um cemitério, né? Depois de Moisés, ninguém mais morreria. Então isso prova que eu estou falando do pecado de Adão que estava matando todo mundo, ou seja, matou todo mundo. Todos nós morremos em Adão e ressuscitamos em Cristo. Hoje eu sou ressurreto, mas em Cristo. Em Adão, todo mundo estava morto, até Moisés. Até Moisés estava morto. Mas Deus usou para criar um ministério e ele fazer aquele ministério, trazer a lei para avultar o pecado, mostrar o pecado do homem. Quando o homem estava visto em pecado, Jesus veio e tirou o pecado do homem. Mas os pastores não. Acham que o pecado tem que continuar. Pecador, pecador. O pecado na carne que nós cometemos, esse nós vamos tratar aqui. Mas esse pecado de Adão, não, filho. O pecado de Adão não está mais sobre o nosso lombo, foi levado no lombo de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos subir? Vamos subir no nível? Então vamos para Romanos, capítulo 4, versículo 15. Romanos 4, 15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão, pecado. A lei suscita a ira. A lei era para levantar a ira, chamar a atenção, mostrar o que estava apagado, mostrar. Até aqueles que estavam sem pecado lá atrás, dentro do regime da lei, passou a ser pecador. Então, debaixo da lei, todos nós éramos pecadores. Mas quando Jesus vem e limpa, eu não posso continuar sendo pecador. Hoje eu posso cometer um erro na carne, errar o alvo. O pecado que eu cometo na minha carne hoje, se eu não me cuidar, eu vou pagar. Mas o meu espírito, a minha alma, tranquila. Graças a Deus. Amém? O débito que eu tenho com o Senhor é o amor, é a obediência, a educação. Isso eu tenho para com o meu Senhor. Amém? Como eu disse domingo, alguém vai dizer, mais um desviado. Pastor Jorge desviou. Pastor Jorge saiu da igreja. Como é que eu vou sair de um lugar que eu nunca estive? Ou melhor, perdão, como é que eu vou sair de um lugar que eu sou o próprio lugar? Não tem como. Eu sou a igreja de Cristo. Ou seja, reunido, né? Eu sou membro do corpo de Cristo. A igreja é uma unidade, ela é uma união. Reunidos somos igreja, separados somos membros do corpo. Então eu não posso sair da igreja, não tem como eu sair da igreja. Amém? O Espírito Santo habita em mim. Agora, se estar dentro de um quadrado feito de pedra, né? Ouvindo certas palavras
que ao invés de te edificar, em vez de te levantar, vem querer te derrubar, te enfraquecer, usurpar de você, então eu estou desviado, querido. Então eu estou desviado. Amém? Mas eu continuo pregando a palavra de Deus aonde quer que seja. E vou pregar a palavra onde quer que seja. No trem, na rua. Se você me convidar, essas verdades que você vai ouvir. No ônibus, porta a porta. Comigo não importa. A tempo e fora de tempo. Amém? Romanos 4,15, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há pecado. Se não há lei, se tiramos a lei, também não há pecado. Estamos tirando o pecado. Estou provando para você que eu estou tirando o pecado. Dentro da palavra de Deus. Diga graças a Deus. Vamos ler o que está escrito mais embaixo, né? Essa aliança que farei, esta é a aliança que farei com a casa de Moisés. Opa, presta atenção, seu Jorge. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. Vamos lá? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porque porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente a inscreverei. Olha, a lei de Deus foi colocada onde? Em nossa mente. Ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Qual aliança, pastor? Ele fará o quê? Depois daqueles dias, depois da cruz. Porei no seu coração as minhas leis. Quais são as leis que ele está falando aqui? A lei do amor, bondade, mansidão, domínio próprio, amor ao próximo, dar sem pedir em troca, ajudar o necessitado. Quer dizimar? Compra uma cesta básica, 2, 3, entrega na casa do necessitado. Não compra uma lancha para andar em Angra dos Reis, não. Compra a cesta básica, dá para o necessitado. Amém? A igreja já está bonita, o quadrado lá já está bonito, já está legal. Agora pega esse dinheiro, vê qual família que está passando necessidade. Vê quem não tem dinheiro da passagem dentro da sua igreja. Vê quem está precisando de um bujão de gás. Vê quem não tem um pão para comer. Ao invés de mandar fazer campanha de 7 dias. Ao invés de mandar fazer fogueira santa. Faz isso. Eu tenho certeza que Deus vai se honrar. Eu tenho certeza disso. Amém? Então, ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, depois da cruz, diz o Senhor. Porém em seu coração as minhas leis, essa é a lei dele. E sobre a sua mente escreverei. Escrever é fixar. Escrever lá, ó, vai ficar gravado na sua mente. 17. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, olha lá o que ele diz, ó, jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, do seu pecado jamais me lembrarei. Cristo é o nosso Senhor. Amém? Cristo é o nosso Senhor. Efésios 1, 7. No qual, Jesus é o nosso Senhor. No qual, em quem? No Senhor, temos a redenção pelo seu sangue. Olha o que diz. Temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pastor, o que é remissão? O que é remissão? Remissão é perdão por compaixão, sem cobrar nada. Existe a remissão com 2 S e a remissão com cedilha. A remissão com 2 S, né? A remissão com 2 S, deixa eu ver aqui para mim não me enrolar. Tem a remissão com C cedilha e a remissão com 2 S. Eu sei que uma remissão é aquela que você não cobra nada. Deus não te cobra nada. Ele te limpa porque Ele quer. Foi o que Deus fez. Amém? Ele nos limpou, nos purificou. Como diz aqui, ó, nós temos o quê? A remissão dos pecados.
sem dar nada. Tirar, sem ter que fazer sacrifício para ele. Não. Agora já tem aquela remissão que o perdão que a pessoa te dá é porque você fez alguma coisa. Aí você vai lá e é perdoado. Só que essa remissão do Senhor aqui é aquela remissão que você não tem que fazer nada, somente obedecer e andar nos seus caminhos, andar nos seus mandamentos. Diga graças a Deus. Amém? Eu não fiz nada para chegar lá, Senhor, não. Ele foi na cruz, ele nem me perguntou se eu queria. Ele nem me perguntou se eu queria. Ele foi lá na cruz, nem me perguntou se eu queria. Ele tirou. Ele sabia que eu ia nascer daqui a 2.000 anos, 3.000 anos, ele sabia. Mas lá na cruz ele fez uma obra completa. Ele não vai morrer de novo. Ele não vai na cruz de novo. Porque ele já fez. A obra que ele fez está feita. Está cumprido. Ele disse, Pai, está consumado. Está consumado aonde? No Brasil, na Argentina, no Paraguai, na Colômbia, no mundo. Está consumado. Diga graças a Deus. Amém? Aí, João 1, 9, 10 vai dizer o quê? João 1, 9, 10 vai dizer o quê? Vamos ver aqui. Vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Vai aparecer alguém e vai dizer, irmão, mas está escrito lá em João 1, 9, 1 João, né? 1 João 1, 9 vai dizer que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. João era apóstolo da lei. João não entendia nada da graça de Deus. A graça de Deus foi dada a Paulo. Leia Romanos capítulo 1, Efésios capítulo 1, Gálatas capítulo 1, vai estar tudo falando. O Senhor deu o ministério da graça a Paulo. O ministério da graça foi dado a Paulo, querido. Ele diz que ele foi escolhido para pregar entre os gentios. Não foi Moisés. Moisés pregou para o povo, para outra multidão. Agora, para o gentio, Isaías 42, se eu não me engano, Paulo foi escolhido, lá em Isaías, para trazer luz aos gentios, palavra de Deus da graça aos gentios. Graças a Deus, nós estamos tirando o pecado. Foi dito que se tirarmos a lei, teríamos que acabar com o pecado. Eu estou aqui tirando, já tirei a lei e agora estou tirando o pecado. Então João não entendia nada da lei, da graça. João estava falando como profeta da lei. Por isso que ele disse, se dissermos que temos pecado, somos mentirosos. Ele não entendeu que Jesus foi na cruz e arrancou o pecado. Ele não entendeu que o pecado meu, dele, dos judeus, de todo mundo, foi na cruz. Deus ele não fez uma ação individual. Vou tirar o teu e o teu não. Vou tirar o teu, João. O do Jorge não. Vou tirar o do fulano não. João estava debaixo da lei. Então João foi perdoado por Cristo na cruz. Só que ele não entendeu isso. Né, Joãozinho? Joãozinho não entendeu. Mas hoje, a palavra da graça chega ao teu coração para te fazer entender. Diga graças a Deus. Amém? Hebreus 9, 26. Beber uma água aqui, tá, gente? Com licença. Chegou até a entornar aqui um pouco, mas é assim mesmo. É assim os bastidores. Diga graças a Deus. Amém? Que maravilha. Já estamos no final, né? Essa mensagem vai ser curtinha, 30 no máximo. Vai ter no máximo 30 minutos. Diga graças a Deus. Então, a gente já tiramos a lei e agora estamos tirando o pecado. Já provei para você que tiramos o pecado. Amém? Vamos lá? Hebreus 9, 26. Ora, neste caso seria necessário que ele quem? Jesus, tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se cumpriu. O tempo se cumpriu, o tempo chegou. Mas chegou lá na cruz, não é aqui não, no Rio de Janeiro não.
Chegou lá na cruz, porque isso aqui é pregação para aquele tempo. Eu só estou lendo o que foi pregado para eles. E que hoje nós temos que viver como está escrito aqui. Que eles mesmos não entenderam nada. E muitos dos pregadores de hoje não estão entendendo nada. Estão levando o povo a viver como judeu. Como se Jesus ainda não tivesse vindo. Como se Jesus não tivesse ido à cruz. Amém? Então, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Desde a fundação do mundo. Mas agora, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por toda. Era necessário. De outra maneira, ia ser necessário estar morrendo todo mês matar um cordeiro. Mata um cordeiro, mata Jesus para tirar o pecado. Mata Jesus de novo, porque é ele que veio para ser o último cordeiro. Mata ele de novo, e vai matando, não. Porque todo ano, todo mês se matava cordeiro. Aliás, todo ano se matava animal para apresentar a Deus para tirar o pecado do povo. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, né, para oferecer o sacrifício a Deus, o sacrifício do povo pelo pecado, e ele com o sacrifício dele também. E quando ele apresentava a Deus aquele sacrifício, Deus recebia, entregava o perdão na mão dele, e ele distribuía o perdão para o povo. Isso era todos os anos. Qualquer pregador conhece isso. Todos os anos. Jesus veio fazer isso uma vez por toda, para pagar todas as vezes. E o povo continua hoje, sacrifício, sacrifício, sacrifício. Porque é muito fácil enganar um crente. É muito fácil enganar um crente, gente. Vamos acordar, pessoal. É muito fácil acordar um crente, enganar um crente. Vamos abrir os olhos, vamos ficar esperto. Vamos ler a palavra, vamos entender o que a palavra quer dizer. Não vamos ser bobo, não deixar o tal diabo te enganar, não. Nós vamos estar falando sobre o diabo. Vamos estar pregando, vamos tirar o diabo também, mas em outra pregação, amém? Nós vamos tirar esse diabo aí também. Esse diabo onipresente. Diabo onipresente. Eu vou botar até um título assim. O diabo onipresente. Não é só Deus que é onipresente, não. O diabo também é onipresente. Você vai ver. Amém? Então, seria necessário, ele morreu muitas vezes. Mas agora, como ele não está mais debaixo da lei, está na graça de Deus. Amém? Ao se cumprir os tempos, letra vermelha, se manifestou uma vez por toda para aniquilar. O que é aniquilar? É tirar, é reduzir a nada, é destruir completamente, é exterminar, é tornar sem efeito. A palavra aniquilar é essa. Aonde o senhor tirou isso? Vai lá no Google. Hoje tem internet aí, meu irmão. Para você ler, para você estudar. Reduzir a nada, destruir completamente, exterminar, tornar sem efeito, cancelar. Ah, irmão, só aniquilou, só afastou, só deixou de lado. E deixou de lado o quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele foi na cruz e aniquilou, arrancou, tirou, acabou e pronto. Mas qual o pecado que ele tirou? Faço questão de dizer, o pecado que Adão imputou a todo o povo que estava debaixo da lei. Com esse pecado ninguém teria liberdade, ninguém teria salvação, ninguém teria nada. Cristo veio e tirou. E te deu hoje a liberdade. Diga graças a Deus. Por isso que a palavra diz, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Permanecei, pois, firme, e não submetais de novo a julgo de escravidão. É o que está acontecendo aí hoje. O povo de Deus está debaixo de julgo de escravidão. Eu não aceito isso de forma alguma. Amém? Como eu falei, letra azul, a graça é a única que não pode ser tirada, porque é por causa dela
que Jesus morre e é ela que destrói a lei, o pecado, através de Jesus de Nazaré na cruz. Quando Jesus vai lá na cruz, ele destrói o pecado. Ele faz o quê? Ele aniquila o pecado pelo sacrifício desses mesmos. O pecado está fora. Tiramos a lei, tiramos o pecado. Diga graças a Deus. A próxima mensagem está aqui, ó. Vamos tirar quem? A graça. Não, a graça nós não vamos tirar. E eu vou provar para você por que nós não vamos tirar. Em toda a mensagem que eu estou fazendo desse módulo, eu sempre digo, a graça é a única que nós não vamos tirar, porque é ela que tira a lei, é ela que tira Jesus. A lei tinha o pecado, a graça de Deus, o amor, a benignidade, a bondade de Deus veio, tirou todo mundo de debaixo dessa lei. Quando ele tirou todo mundo, a lei acabou. Só ficou a lei do amor, que é a lei de Deus. Amém? Então a graça é a única que a gente não tira. E eu vou provar que a gente não... Por que a gente não tira? Amém? E assim que eu provar que a graça a gente não tira, a gente vai entrar... Deixa eu ver aqui. Tirando o quê? Vamos entrar tirando quem? Espera aí, vamos ver aqui. Vamos entrar tirando o Evangelho. Amém? Vamos tirar o Evangelho. Que isso, pastor? Não, peraí, gente. Pulamos aqui, hein? Pulamos aqui. Não, tem Jesus ainda. Depois da graça vem Jesus. Cadê Jesus? Pulamos Jesus? Aqui, Jesus está aqui. Achei Jesus. Então, nós vamos mostrar por que não vamos tirar a graça e em seguida já vamos entrar tirando Jesus. Que isso, pastor? Vai tirar Jesus? Vou tirar. Vou tirar. Porque se não tirar Jesus, não tem graça. Amém? Um abraço a todos. Declaro a você o melhor dia. Diga graças a Deus.